Boa noite, mais um programa Horário Nobre com Juquinha no ano de 2022. Um ano da Copa, um ano de eleição, um ano de muita coisa acontecendo e a gente tem que ficar antenado. A gente já tem que começar o ano, já sabe, tipo, vamos programar, vamos entender o que vai acontecer com esse ano, quais são as pessoas na política que a gente tem interesse de mudar ou transformar. Então é importante e também torcer para a nossa seleção brasileira nesse ano de 2022 e outras coisas maravilhosas que vão acontecer. E vamos começar com uma pessoa que tem uma história linda na comunicação em Goiás e no Brasil. É um cara que luta muito, faz um trabalho belíssimo ali no Curta Mais, Marcelo Albuquerque. Legal, né? Aguarde, não sai daí não. Fica esperando aí que já eu volto com ele. Gente, eu vou falar uma coisa pra você. Esse cara é corajoso demais, ele é impressionante, ele é audacioso, ele acredita, ele vai e faz. Marcelo. E aí, Marcelo? Meu amigo querido Juquinha, até que enfim, né? Nossa, já, quer dizer, várias tentativas. Que satisfação, que satisfação estar com você aqui, junto com o seu público. Com você eu tenho o privilégio de estar com uma certa frequência. A pandemia tentou nos afastar um pouco, mas ainda bem que a gente tem um ponto de encontro ali, muito estratégico, né? Exato. A gente sempre se encontra, então eu tenho esse privilégio de poder te encontrar pelo menos uma vez por semana. Marcelo. E uma honra estar aqui com você, sabendo que essa cadeira já passou tanta gente boa. Eu talvez seja o menos provável para estar aqui, mas para mim é uma honra estar aqui contigo e compartilhar um pouquinho aí da minha história para o seu público. Você fala que você é bom, pelo amor de Deus, cara. Eu já comecei a abrir o programa já falando da sua luta, sabe? Do trabalho que você faz na comunicação em Goiás e no Brasil, da sua coragem, da sua determinação, desse homem de comunicação que você é. Não é fácil, a gente sabe, mas você está ali com o Curta Mais já tem alguns anos, né? Mas antes eu quero bater um papo com você, esse inicial, perguntando de onde você veio, onde você nasceu, como é que começou essa história sua? Eu nasci na terra da moqueca capixaba e acabei virando um fã do piqui. Não como peixe nem frutos do mar. Aliás, eu adoro moqueca capixaba, que tem uma diferençazinha da moqueca baiana lá, porque a baiana leva azeite de dendê e a moqueca capixaba, que é a minha terra natal, não leva azeite de dendê. E aí eu descobri que dá para fazer a moqueca capixaba sem necessariamente ter peixe ou frutos do mar. Dá para fazer de palmito, de frango. Então eu gosto do tempero, eu gosto daquele troço lá. Mas eu nasci em Vitória, do Espírito Santo, e por uma questão mesmo de talvez sobrevivência, minha mãe, Dona Vera, já saudosa Dona Vera, no Natal passado completaram-se 7 anos da ida dela, ela faleceu, ela nos deixou numa noite de Natal, eu sepultei minha mãe no dia 25, então todo Natal tem um motivo, não de choro, não de tristeza, mas de alegria de poder lembrar o tempo, o privilégio que eu tive de poder passar com ela aqui nessa terra, aqui nessa vida. E então eu cheguei muito novo aqui em Goiás, 10 anos de idade, com o meu irmão, Gustavo, e a Dona Vera, e aqui fui fazendo a vida, né? Então, comecei muito cedo a trabalhar, muito cedo mesmo, ainda em Vitória, vendia chup-chup, sabe o que é chup-chup? É um suco no saquinho plástico, não é isso? Aqui em Goiás, acho que cada região tem o seu jeito de chamar aquele suquinho embalado no plástico. Aqui em Goiás é laranjinha. Laranjinha. Né? Que eu vendi também. Olha o picolé laranjinha lá nas ruas de Morrinhos, que foi a primeira cidade que eu morei aqui. E lá em Vitória eu ia para a Praia da Costa, lá em Vila Velha, vender o chup-chup, né? Ia com a caixinha de isopor lotada e voltava com ela vazia. Então eu sempre fui um vendedor nato. Desde 7 anos de idade eu já fazia isso e sempre gostei de ganhar meu próprio dinheiro. E acabei já encurtando a história aqui, vim para Goiás, Morrinhos, foi nossa primeira cidade, morei ali 4 anos e minha mãe veio trabalhar de faxineira na capital, em Goiânia, e a gente acabou vindo com ela para cá e aqui em Goiânia eu acabei indo trabalhar de office boy numa rádio, a Rádio Clube, que hoje é a Sagres, né? Passou por Rádio K e comecei a trabalhar em office boy e, por sorte, o sonoplasta, na época tinha a figura de sonoplasta, era Gago, Juquinha. E aí, num sábado lá, não tinha locutor
E o diretor da rádio ligou, falou, olha, cadê o locutor? O locutor faltou. Quem que está aí? O sonoplasta atendeu, falou, só tá eu e o Marcelo aqui. Não, então fala para ele falar pelo menos a hora certa aí para os ouvintes, né? E eu empolguei, falei mais do que a hora certa. E uma semana depois já estava no rádio, cobrindo a folga de... Você lembra o nome do sonoplasta? Não lembra, né? Mas já vamos mandar um abração para ele e agradecer, porque... É um querido, um querido, mas infelizmente fugiu. Eu sou excelente de fisionomia, mas péssimo de nome. Um querido seu. Mas um querido mesmo, assim. E eu sempre gosto de contar essa história, porque aí calhou. Era um grande amigo, parceiro. Eu estava lá programando, fazendo as coisas de office boy lá, e deu, Marcelo, vem aqui falar a hora certa aqui que o diretor pediu. Eu empolguei. E uma semana depois já estava no ar e não parei mais. E passei por todas as emissoras de rádio, quase todas as emissoras de rádio aqui de Goiás, de Goiânia, e acabei indo parar na televisão. Fui convidado para ser repórter da TV Serra Dourada, afiliada do SBT, de uma querida, minha madrinha na televisão, saudosa, Márcia Elizabeth. Nossa, lembra dela? Muito dela. E sei que de lá eu não parei mais. Aí fui para Record, depois fui para a Rede Globo, cheguei aí para a Record, trabalhei com o Boris Casoy em São Paulo. Então tive uma trajetória muito bacana, muito linda aí no rádio e no telejornalismo, até surgir a ideia aí, a história do Curta Mais, né? Do Guia Curta Mais. Essa história do Curta Mais é interessante, que eu lembro que a gente entrava no táxi, já sentava aqui, assim já tinha o Curta Mais já estava aqui na frente da gente, né? Você fez um trabalho muito interessante, muito bacana. Sabe, Marcelo, olha só por onde você passou, por vários lugares, né? Tudo isso foi uma escola para você, né? Tudo isso te deu muita aula. Só de trabalhar com Boris Casoy, cara, esse cara, eu acho ele fantástico, né? Um apresentador, um jornalista. Sim. Você aprendeu muito com ele. Aí você chega, traz toda essa experiência e vai para o Curta Mais. Né? Você já começou, onde foi, o primeiro lugar do Curta Mais já foi no Bougainville? Não. O Curta Mais tem um porquê, na verdade. Acho que a bagagem de vendedor me ajudou muito, né? Porque em rádio, por exemplo, eu, apesar de ser um comunicador, de gostar da comunicação, de ir para frente do microfone, para frente das câmeras, eu preferi ter cotas de publicidade para poder vender do que ter salário fixo. Então o diretor da rádio falava, a gente está aí com salário, não, me dá cota de publicidade, deixa eu vender. Então foi isso que eu fui construindo algum patrimôniozinho, fui conquistando minhas coisas, né? Comprando meu carrinho ali e tal, dando financiamento numa carta de consórcio, eu lembro disso, e aí eu fui fazendo minhas coisas. E o Curta Mais, eu acho que uniu essa coisa da comunicação com essa coisa da venda, né? Eu acho que todos nós precisamos ser vendedores. Você aí na função de apresentador aqui do programa, você é um vendedor de histórias, de ideias, de conteúdo. Então, tem muita gente que fala, eu não gosto de venda, não é para mim esse negócio de venda, mas nós somos, a gente se vende a nossa própria imagem. Ao escolher essa roupa, você estava vendendo o óculos, o cabeleireiro que eu gosto desse corte de cabelo, a gente está vendendo alguma coisa sempre, né? Então, como eu já tive essa veia para venda desde muito cedo, isso me ajudou demais a viabilizar uma ideia. Porque o Curta Mais, inclusive, ele não começou com esse nome, eu tinha um monte de outros nomes e eu viabilizei com outro nome e aos 49 do segundo tempo eu resolvi mudar. A ideia do Curta Mais surgiu numa viagem que ainda na Globo, na afiliada da Globo, na TV Anhanguera, em Goiás, eu de férias em Florianópolis, um dos principais destinos turísticos do país, eu estava lá e só sei que uma semana eu já não aguentava mais a cidade. E falei, meu Deus do céu, sempre indo nos mesmos lugares, repetindo os programas, tal. Nossa, não estou aguentando mais isso aqui, vamos sair daqui, né? Aí eu fiquei imaginando, olha, se a gente está sofrendo aqui em Floripa, que é um dos principais destinos turísticos do país, com falta de informação, imagina quem chega em Goiânia. Aí deu um start, eu vou fazer um guia, eu vou criar um serviço de informação para poder resolver esse problema lá. Então, hoje no Startupês, né, na linguagem de startup, usa-se muito isso. Qual é a dor que você quer resolver? Então, lá atrás, quando não se falava disso, eu senti a dor na própria pele lá em um dos principais destinos turísticos do país. E aí eu comecei a matutar, a pensar nessa possibilidade. E aí, numa roda de conversa vai, conversa. Vocês são de onde? Eu falei, somos de Goiânia. Terra do Césio 137? E aquilo me incomodou, Juquinha.
Falei, não, tem muito mais coisa do que a gente nem fala, nem lembra de Césio 137, lembra com respeito às vítimas e tudo mais, mas nem se fala, nem se lembra mais disso lá. E aí depois numa outra conversa, vocês são de onde? Goiânia é a terra do Zezé de Camargo? Eu falei, poxa, também. Mas a gente tem muito mais coisa além do sertanejo. Então aqueles clichês, né? Quando você fala que é de Goiânia, fala que é de Lula. Então lá em 2006, quando surgiu a ideia, o Curta Mais nasceu, a primeira edição começou a circular em 2007. Agora, 2022, em maio, nós vamos completar 15 anos de Curta Mais. 15 anos, cara, 15 anos. E aí, nisso eu voltei com a ideia fixa, eu vou criar um serviço, não era nem pensava em guia, vou criar um serviço de informação para pelo menos esse público flutuante, o turista, ele chegue lá na minha cidade, porque eu já tinha adotado Goiânia como minha cidade, né? Depois eu recebi o título de cidadão goianiense e fui adotado por Goiânia, mas eu quero que essa pessoa chegue na minha cidade, na pior das hipóteses, ele volte para a terra de origem dele, para a cidade de origem dele, com uma imagem muito além dos clichês, piqui, pamonha, sertanejo, porque a gente tem muito mais coisa boa. Então, ao longo de 15 anos, acho que a gente já tem aí uma folha de serviços prestados na promoção de Goiânia, além do samba ou do sertanejo de uma nota só. Então, Goiânia é a terra do Vila Mix, do Festeja, mas é também da Monstros Discos, do Bananada e de tantos outros estilos, gêneros musicais, de artistas assim, como você, como tanta gente, a gente começou a contar essas histórias de Goiânia, além dos clichês e da alta gastronomia, né? Enfim, fomos abrindo terreno aí para surgirem nomes como o Iambaioque, que, por exemplo, recentemente estava lá na Expo Dubai, representando a culinária do Cerrado. Lá, né? Estive na Expo Dubai, lá em Dubai, fiquei impressionado com tudo aquilo. Lá é o seguinte, lá tudo que o dinheiro pode comprar, lá tem. Mas, assim, impressionante, que os caras, assim, hoje sheiks, né? Que eram nômades no deserto, só abrindo parênteses aqui, mas eu acho que tem uma analogia aí com o Curta Mais, porque era um deserto, ninguém fazia isso aqui quando eu resolvi fazer, porque aqueles caras, há 50, 60 anos, eles num deserto, numa terra árida, sem nada, sem nenhuma possibilidade de perspectiva, não sabiam nem que tinha petróleo. É importante dizer isso, porque muita gente fala, porque com dinheiro é fácil resolver. Não, eles nem sabiam naquela época de que tinham petróleo. Rodavam para um lado e para o outro, naquele deserto enorme, nômades, e resolveram fincar pé ali, e falaram, vamos transformar esse lugar aqui. E aí surgiu o petróleo logo em seguida, mas percebendo que aquele petróleo era uma fonte finita, resolveram reinvestir no próprio lugar e hoje transformaram um deserto, um nada, uma terra árida num negócio absolutamente incrível. Isso, né, cara? Eu acho que as criações, o empreendedorismo tem muito a ver com isso, né? Um pouquinho, guardadas as proporções, a gente sabe do nosso tamanho, mas assim, histórias como a do Curta Mais, que busca hoje, 2022, um formato de escalabilidade, logo vocês vão ter novidades sobre isso, em 2022 o Curta Mais estará presente em várias outras cidades do Brasil. A gente finalmente, depois de muito tentar alguns modelos, a gente finalmente chegou no modelo de escala, de expansão, não só pelo tamanho, mas por levar esse serviço que tanto contribui com a promoção turística e econômica de uma cidade como Goiânia, de um estado como Goiás, levar isso para outros lugares também e ajudar a transformar pequenos negócios, ajudar a conectar pessoas. Você, por exemplo, num quarto de hotel, com 2 dias, 3 dias para um compromisso numa cidade, para fazer com que você aproveite, curta ao máximo a sua estadia ali. Só que aí a gente percebeu num branding que a gente fez, e aí foi um pulo do gato no digital, porque a gente percebeu que o morador da cidade, Juquinha, é um turista na própria cidade. Quantas vezes você já deve ter se perguntado, poxa, o que tem hoje para fazer? Né? O que tem hoje para fazer em Goiânia, em Brasília? O Curta Mais nasceu para ser essa resposta aí, essa pergunta que é universal, que existe lá em Dubai. Eu sempre vou fazer meus pitches, né, minha apresentação do negócio, eu pergunto, gente, o que tem de bom para fazer hoje em Dubai? Eu cheguei lá para investidores e fiz essa pergunta. E eles ficaram assim, sem saber, então, eles querendo saber o que era o Curta Mais. O Curta Mais nasceu para responder essa pergunta, cara, lá em Goiânia e aqui em Dubai. Eu enxergo você, e você vai conversando, você tem o dom da palavra e também a sua história, você consegue passar ela para a gente de uma forma tão interessante que a gente se prende a você mesmo com as suas palavras.
Mas E isso você... é mérito seu, porque você que deixa à vontade. Não, né? mas isso, o que eu sinto é que, de repente, você foi para Curitiba, não é isso? Florianópolis, Curitiba. Florianópolis, Curitiba, e de repente ali você descobriu algo interessante, como, poxa, oportunidade. Goiânia não tem isso, eu vou e joga, né? É a mesma coisa, eu imagino um artista. Você recebe alguma coisa, vem de um astral, sei lá, e te joga, né, cara? E hoje o Curta Mais, a gente já está chegando aí, vamos alcançar, vou falando vamos, né, porque você já é o nosso goiano, é daqui da nossa terra, já está com o título de cidadão goianiense, né, vai levar para o Brasil. Essa notícia que você está dando aqui, eu acho ela fantástica, cara. Mas muito bom, Marcelo. Muito feliz com isso, cara. A gente já está presente em outras praças, além de Goiânia, tem o Curta Mais Brasília, o Curta Mais Uberlândia, tem outras praças que a gente está ali já presente, mas assim, sem uma estrutura própria nesses outros locais. Então a nossa intenção é que a gente replique isso com pessoas, com estruturas próprias em cada cidade com potencial, como Goiânia, como enfim, toda cidade que tem algum potencial. Adaptar. E principalmente agora na pandemia, né, que nós vivemos 2019 e 20 e 21, né? E momento difícil. Como foi você adaptar a sua equipe, o seu trabalho, né, as informações, muitas na área cultural deu uma parada, principalmente em shows, em eventos, né? A gente sofreu ao longo de 15 anos aí de história várias pandemias, né? Então, assim, o Curta Mais nasceu eu tinha um guia de bolso que tinha dentro um mapa turístico impresso, cupons de descontos, antes de compra coletiva, essas coisas, a gente tinha lá os cupons de descontos e era distribuído no desembarque do aeroporto de Goiânia por promotoras. Chegava um voo, as promotoras iam lá e entregar de mão em mão, já para mostrar essa receptividade, essa característica da receptividade, da hospitalidade do goiano, do goianiense. E durante 2 anos funcionou assim. Aí depois a Infraero, na época, resolveu proibir o serviço. A gente chegou a colocar os displays ali onde pega as malas, né? E depois a gente acabou indo para os táxis. Então, não podendo distribuir dentro do aeroporto, a gente acabou... nossa, agora acaba, né? Muita gente achou que o Curta Mais com essa proibição iria acabar. E a gente acabou de novo pivotando, né, dando um pulo do gato aqui, e a distribuição foi muito mais abrangente com todos os táxis ali do aeroporto, fazendo a distribuição, também os hotéis, né, a rede hoteleira, da qual eu sou muito grato, aos eventos, né, de congressos, feiras que aconteciam, sempre o participante do evento já recebia o kit do congresso e junto dentro tinha um guia com todas as informações atualizadas naquele mês do que tinha de melhor para fazer na cidade. O nome, até uma curiosidade, o Curta Mais nasceu antes do Facebook, para você ter ideia. Antes do Facebook chegar ao Brasil. Antes do Facebook chegar ao Brasil. Então, eu tinha... O nome Curta Mais foi escolhido numa lista, eu escolhi aos 40, quando eu já tinha vendido a ideia para um monte de gente. Só que eu tinha uma certa resistência com Curta Mais, o curtir, porque na época dava uma conotação de, vou curtir com a sua cara, curtição, uma coisa assim de muito balada. E não era isso que eu queria, eu queria mostrar mesmo, é para você experimentar, aproveitar a cidade. E aí a gente criou o Curta Mais, e logo depois veio o Facebook e popularizou a expressão like, né? Curtir do botãozinho do joinha. Falei, é isso que eu queria. Então acabou, porque aí a gente começou a brincar com isso, porque só curtir aí na internet, se você pode curtir mais a vida lá fora. Então esse conceito, o slogan resume bem a proposta do Curta Mais. É Curta Mais, o melhor da cidade na palma da mão. Então, com esse DNA de olhar para a cidade, perceber tanta coisa boa nessa cidade, transformar isso em histórias, em conteúdo, é que a gente vem se mantendo ao longo desses anos aí. Nossa, muito bacana, cara. Hoje a gente está começando um ano, muita novidade por aí, muita coisa boa para acontecer, né, Marcelo? Alguns momentos durante dessas pandemias, de alguns momentos que você parou, foi ali para o avião, depois foi parar ali no táxi, você foi vivendo coisas e coisas, não desistiu, sabe? É isso que é bacana, é isso que eu admiro em você, você não desistiu. E quantas pessoas que você, encontrou e que não acreditavam no que você estava fazendo, não, né? Ao contrário, pior ainda, né? Como eu tinha uma carreira promissora no telejornalismo, estava na principal vitrine. Na época a televisão exercia uma influência quase que absoluta, né? Hoje você tem redes sociais, você tem uma série de
de mídias disponíveis aí além da televisão, que ainda exerce uma influência muito grande, mas, por exemplo, esse programa que a gente está gravando vai ser aonde? Distribuído também nas redes sociais. Então, hoje você tem essa possibilidade, mas a televisão reinava absoluta naquele momento. E eu abri mão de uma carreira no telejornalismo, em ascensão, no melhor momento talvez da minha carreira como comunicador, para apostar numa ideia que todo mundo, os mais próximos, você é louco, Marcelo, você é doido, cara. Mas eu acho que é muito assim, os loucos, assim, essa loucura me trouxe, além da independência financeira, muitas realizações, a oportunidade de estar aqui com você, por exemplo, então assim, e tem muita coisa ainda de contar a sua história, né, cara? Você já tem uma história para contar. E eu quero saber de você, para o próximo bloco, o que a gente tem pela frente aí. A gente está começando um ano que tem Copa, que tem eleição, né? Como é você lidar com tudo isso, as informações? Eu tenho acompanhado o Curta Mais, eu vejo muito o Instagram, eu vejo ali as novidades. Você sabia que quando eu quero realmente saber se está acontecendo, eu vou no Curta Mais e vejo? Que bom. Então são as É para isso que a notícias, gente trabalha. né? A informação que você passa. Quero saber mais detalhes daqui a pouquinho no próximo bloco. Já já eu volto com o Marcelo Albuquerque. Gente, é incrível, tanta informação, e o Marcelo tem um trabalho belíssimo, que o tempo passa rápido, um programa é muito pouco para tanta informação, Marcelo. Cara, é muita informação. E uma outra coisa que eu observo muito, você, ali dentro do Curta Mais, dentro do seu trabalho, você fortalece também os artistas goianos. Não é só uma história que vem de fora, não, você está sempre ali, receptivo, sempre perguntando. Eu lembro que você, Joaquim, se tiver uma novidade, cara, eu quero estar junto aí, vamos mostrar isso. Isso é de uma importância muito grande, cara. O Curta Mais, ele é um guia além da gastronomia, do turismo, é um guia de entretenimento, é de diversão e lazer, é levar a informação daquilo que tem de melhor para fazer na cidade. E como acabou se tornando uma grande vitrine, eu sempre digo lá para a minha redação, para o meu time de conteúdo lá, falo, olha, chegou release de algum artista novo, ainda que no primeiro momento não dê audiência, vamos abrir espaço. Né? Vamos promover os talentos, vamos promover a arte, a cultura, ainda que seja um pequeno evento, vamos abrir o espaço aí, porque é uma forma de apoiar, uma forma de fomentar. Então, a gente sabe do compromisso também que a gente tem enquanto comunicador, enquanto um veículo de comunicação, ajudar o artista. Eu sou um apaixonado por arte, brinco que eu sou um músico frustrado, né? Eu cheguei a ter banda lá no final da década de 90, meados de 1990, e sei o que o músico, que o artista, quem trabalha com arte pena para poder viabilizar, às vezes até pena para fechar a conta no final do mês. E essa pandemia, principalmente aqui, eu vi amigos queridos assim passando por momentos assim extremamente delicados. A gente também passou. Então imagina só, o Curta Mais nasceu para tirar você de casa, o telespectador de casa. Aí vem uma hashtag global, fica em casa. E aí? Ferrou. Agora, pronto eu vou, né? Mas assim como a gente teve desafios como essa de não poder distribuir o guia dentro do aeroporto, depois vieram vários outros. Por exemplo, a gente teve um primeiro site de compras coletivas regional que foi o boom, foi líder de mercado, foi o Curta Mais por Menos. Então a gente navegou bem nessa onda, mas a onda virou marolinha, esfriou a febre. E agora, para onde que a gente vai? A gente pivotou o negócio, transformou o negócio num clube de benefícios, que é o Clube Curta Mais. Hoje é um modelo sustentável, replicável, escalável de negócio, um modelo que é o modelo mais cobiçado do mundo, que é o modelo de recorrência. Você paga uma assinatura e tem acesso a benefícios exclusivos nos melhores lugares da cidade, devidamente selecionados por uma curadoria, que é a curadoria do Curta Mais. Então é um modelo de negócio que funciona para todo mundo, para o assinante, para o B2B, lá que é o empresário, o dono de um bar, de restaurante, de pousada, e bom também para quem anuncia, né? Porque ele tem uma mídia subsidiada. Então, e bom também para a empresa, para o Curta Mais, é um negócio viável e que hoje a gente busca também replicar. Eu vejo assim, Joaquim, a gente tem que
a gente tem que oferecer, a gente tem que se dispor a doar, porque é a lei da semeadura. Aquilo que a gente planta, seja de bom ou de ruim, a gente vai colher. Então, acho que a gente tem, assim, centenas, talvez milhares de cases de pequenos negócios transformados por uma história bem contada, um artista que era um ilustre desconhecido, que passou a ser percebido por um público, por uma comunidade, um evento que estava ali para dar prejuízo, o produtor ali, as migas, a gente conseguia entrar e dar alguma força ali. Cidades que até então eram também ilustres desconhecidas, e o Curta Mais começou a criar as listas, né, de 10 cidades nos arredores de Goiânia, de Brasília, para você conhecer, 10 cidades fora do óbvio, para você, que valem mais do que muita viagem no exterior. Então, a gente criou isso aí. Então, cidades que até pouco tempo, até antes do Curta Mais, eu falo isso sem falsa modéstia mesmo, ninguém comentava, ninguém divulgava, e a gente começou a mostrar, falou, olha essa cachoeira, olha esse achado, olha essa gruta, olha... E aí, assim, a gente... Olha essa casa bacana nesse lugar lindo. Hoje a gente tem conteúdos, por exemplo, vou citar aqui um destino, Formosa, com mais de 7 milhões de acessos únicos, um conteúdo no Curta Mais. Uma cidade como Mambaí, que é um destino de ecoturismo fantástico, que a gente falou pela primeira vez, hoje tem mais de 6 milhões de acessos, um conteúdo, Juquim. Então, você imagina a capacidade de conversão de 6 milhões, eu acredito que a gente deve ter botado nessa cidade lá pelo menos uns 100 mil turistas ali que injetam dinheiro na economia local, fomentam o dono de uma pousada, um dono de um bar, de um restaurante. Então, é nisso que eu falo que o Curta Mais tem, ao longo de 15 anos, uma folha de serviços prestados, algum legado aí que eu tenho muito orgulho disso, sabe? Não é mérito meu, é mérito de todos que já passaram por lá, escrevendo uma matéria, montando um roteiro, criando um conteúdo bacana para a gente, desenvolvedores que não aparecem, estão sempre ali por trás da coisa, mas fazem essa mágica acontecer. Então, mas eu tenho muito orgulho dessa história até aqui, e eu tenho certeza que ainda vai ter mais coisa aí pela frente. Eu, particularmente, estou me sentindo como se eu estivesse na frente de um professor me dando aulas. Tipo assim, Juquinha, acorda para isso. Juquinha, faz isso, esse é o caminho. Porque o meu filho ele fala muito a respeito disso. Sabe, eu estou ouvindo você falar a sua atuação. Eu enxergo meu filho, enxergo minha filha, enxergo alguns jovens com essa cabeça, sabe? Eu sou um artista. Eu sou aquele tal do verdadeiro artista, que faz por alma, paixão, por você amor. Mesmo, Então, quando você começou a falar da sua visão empresarial, você tá dentro quando você começa a se posicionar, me dá vontade de virar e falar, pô, me dá mais aulas, cara. Porque uma das coisas mais difíceis que tem é você ter um programa de televisão. A gente fez um ano agora em dezembro passado, um ano de programa. Não, eu complementaria, sabe? não é ter, é manter. Exatamente. Constância, recorrência. É muito difícil. Muito difícil. E você faz palestras, porque a próxima palestra que você vai fazer, eu quero estar lá, cara. É muito interessante. Amigo, eu já fiz, eu gosto de poder compartilhar histórias, porque não tem como se enganar ninguém, né? E eu falo daquilo que eu acredito, da minha verdade, sabe? Aliás, quem não tem história para contar, você vai perceber que o cara tá tendo teoria ali. Cara, eu sei de onde eu vim. Eu sei os percalços que eu passei. Eu sou muito grato, sabe? Virou modinha, hashtag gratidão. Eu sou grato pra caramba, cara. Assim, porque olha que eu olho para trás, falo pra minha esposa, para os meus filhos, né? O Marcelinho está com 3 anos, o Gabriel com 1. Eu sei de onde eu vim, sabe? A hora que eu olho para o que eu tenho hoje, que assim, não só por uma questão material, mas o conforto, né? Eu olho para trás, eu tenho tanta alegria, né? Tanta gratidão com tudo isso aí. Então, eu gosto de compartilhar. Então, tem uma frase, né, que diz que o diabo mora nos detalhes. Eu prefiro dizer que Deus mora nos detalhes, porque é muito disso. Eu tenho até uma curiosidade na trajetória do Curta Mais, que eu acho que vai ser bacana compartilhar aqui para você, para o seu público, Juquinha, que era para... Você sabe a expressão unicórnio, né, que se usa hoje nas startups? Unicórnios são empresas que valem mais... São startups que, em pouco tempo, conseguem um valor de mercado de mais de $1 bilhão. No Brasil, a gente tem, hoje, atualmente, aí umas, se não me engano, 15, 16. Era para o Curta Mais ser hoje um unicórnio. Olha. E por conta de um detalhe, porque eu percebi em 2006, lá em Florianópolis, um detalhe que pouca gente, ou talvez ninguém, tinha percebido.
Ou se alguém tinha percebido, não tinham percebido detalhes. E qual? Vou abrir a caixa de ferramentas, de segredos. Para mim, na minha visão, o que colocou o Curta Mais como diferencial? Já haviam guias, já havia guias aqui. Lá, tinha guia muito bons lá em Florianópolis, mas estava escondido, não chegava na mão de um turista que não conhecia a cidade. Então foi aí que eu percebi, falei, não basta fazer um bom guia. Esse guia tem que chegar na cara do gol, ou seja, no desembarque do aeroporto. Eu tenho que dar um jeito de botar isso aqui lá no desembarque do aeroporto, que é isso que vai fazer esse negócio virar. Então esse detalhezinho fez toda a diferença. Tanto é que eu falei, esse negócio está bom demais para ser verdade. Eu comecei a ganhar dinheiro, Juquinha, com Curta Mais. Que investimento, que negócio você abre, já começa. Você tem que botar dinheiro para esperar retorno daqui 2, 3 anos. O Curta Mais já me deu dinheiro. Eu era repórter de televisão, na primeira edição eu já ganhei 10 vezes mais do que eu ganhava em televisão. Eu falei, esse negócio está bom demais para ser verdade. E eu nem fiz inauguração, lançamento, aquela coisa, festa, nem nada. Eu esperei 1 ano do Curta Mais para fazer uma festa lá no Castros, no restaurante Bougainville, com todo mundo, tomador de decisão da cidade, todo mundo prestigiando lá. E porque aí eu vi que o negócio era real e que não tinha mais como voltar. 2 anos depois eu acabei não conseguindo mais conciliar com telejornalismo e acabei me dedicando ao Curta Mais. Mas um detalhe que talvez não, eu tenho certeza que hoje você estaria conversando com um bilionário. Mas eu não falo isso com nenhuma dor de cotovelo. Mas eu falo isso para mostrar que o tempo todo, para me lembrar, me auto-lembrar, lembrar você que é um amigo e lembrar o público que está aqui que Deus mora nos detalhes. E que a grande resposta que a gente procura, às vezes está ali naquela borboletinha silenciosa passando e a gente, porque está correndo, não para e não percebe esses detalhes. Não afã de conseguir alguma coisa, não, sabe aquele ócio criativo de você parar e deixar a sua cabeça funcionar por você e não você tentar controlar, porque a gente não tem controle de nada. A pandemia veio aí para mostrar isso para a gente, né, cara? Sinal, a gente não tem controle de gigante. Nada. Não é? E aí, esse detalhe, cara, é muito interessante, porque eu falo isso, nossa, meu Deus, mas passou perto demais, né? O unicórnio, sabe aquela coisa de cavalo arriado não passa 2 vezes? Né? Eu espero que passe, eu espero que o unicórnio passe 2 vezes arriado. Mas eu já estou enxergando que já está começando a passar. Mas não pelo dinheiro, mas pela realização mesmo, porque de verdade eu sou muito... De onde eu vim, cara, sabe, sem nenhuma probabilidade, assim, poder estar aqui hoje, assim... Chama-se gratidão. Gratidão total. Então, assim, o que vier pela frente é lucro total, sabe? O que vier pela frente é lucro. Mas assim, o Curta Mais criou, junto com alguns amigos de Goiânia, o primeiro aplicativo de delivery. Né? Tinha algumas, mas a gente foi assim, foi pioneiro nisso. Juntamente com, tinha um outro aplicativo em Goiânia também na época, mas a gente criou o Curta Entrega. Então assim, não foi um projeto, teve um aplicativo, isso, sei lá, deve ter uns 10 anos já, 10 anos, cara. Não tinha iFood, não tinha Uber Eats, não tinha nada do que a gente vê hoje aí. Rap, nada. Criei, botei lá uns 10 clientes, funcionou o negócio, rapaz, aquela intermediação de negócio, mas por conta de um detalhe. A gente falou, o startup fala disso, né? A gente resolveu uma dor, uma meia dor. E por falta de perceber um detalhe, que era a principal dor, que era o quê? Era a entrega. Era o motoboy, que era o gargalo, era o gap lá do dono da pizzaria, do dono da pamonharia, porque sempre tinha canseira, era aquela coisa muito analógica, né, de ter que ligar para o cara para pegar aqui e ainda assim ter confiança no cara que ia chegar quente ainda aquele pedido. O que o iFood da vida fez? Ele criou, e que a gente não percebeu o detalhe, ele criou uma comunidade de entregadores e aí resolveu o problema por completo. Claro que tem outros gaps, tem outros desafios aí do modelo de negócio, mas hoje, por exemplo, o iFood é uma empresa de mais de 1 bi, é um unicórnio brasileiro, tem capital chinês lá, mas é um unicórnio brasileiro. Mas assim, isso é uma lição para mim, para a gente o tempo todo estar percebendo que Papai do Céu, ele cuida da gente, ele está o tempo todo, meu filho, olha isso aqui, ó. E às vezes a gente precisa só dar uma paradinha, olhar, tentar olhar de fora, porque quando a gente está imerso no problema ou no desafio, a gente não tem visão periférica. Agora, quando eu saio, e o sair significa ir para o meio do mato, ir tirar férias, e fazer uma viagem. Mas, Marcelo, tá aqui com você conversar. Cara, sabe o que eu enxergo tudo isso? Em alguns momentos da vida da gente, a gente está muito próximo de algo muito grande. Né? Você vai batalhando, você vai trabalhando, de repente, eu no meu caso, eu vou estar participando de um projeto, de um programa internacional, aí muda um caminho. Eu estive dentro do sistema grande, alguns anos atrás, deixei por conta de um problema de saúde da minha mãe e tal. Eu tenho toda uma história também.
E aí você fica, poxa, mas será que não era para acontecer? Eu acredito muito em Deus. E acredito que nosso tempo não é o mesmo tempo que o dele. Sabe? Então, só que em tudo isso que você viveu e todas as suas ideias, que é fantástico isso, eu acho que você está simplesmente se preparando para algo muito maior. Sabe? Eu enxergo você com tudo isso que você está falando, a forma como você enxerga, a sua visão, eu enxergo que você está muito próximo de algo grandioso, mas com uma outra experiência. Quando você fala da borboleta que passa e que de repente você não percebe, eu acho que se você... acontece isso lá no passado... Não, se acontece isso lá no passado e você está dentro de uma estrutura gigante, você talvez não iria ter tempo de ver, de sentir essa borboleta. Refletir sobre isso. De refletir sobre isso. Compreender melhor isso. Exatamente, não, agora não. Agora você está preparado, sabe? Rapaz, e quando você é pai, quando a gente exerce a paternidade, muda totalmente figura. Eu hoje, para mim, sabe o que me dá tesão? O que me motiva muito? É perceber que eu posso também estar preparando o caminho para a minha próxima geração. Sabe, de tirar, porque é muito egocêntrico, né? muito eu, assim, pensar que eu vou colher e eu vou plantar. Não necessariamente. Então eu posso colher para que, esse é o barato da vida, de você poder semear na vida de outras pessoas, e não é a demagogia da minha parte aqui, não. Hoje isso faz sentido para mim. Há 10 anos, há 15, 20 anos, isso não faria sentido nenhum para mim. Falar aqui talvez não vai fazer sentido para um monte de gente aqui. Mas assim... ok, se vier uma coisa grande, eu sempre gosto de dizer, nas palestras, aí, no bate-papo com amigos, que não é o lugar. Se fosse o lugar, não existiria Dubai. Tiveram uns malucos lá que falaram, não, vamos transformar isso aqui, esse deserto. E por sorte, e a sorte é muito relativa também, na minha opinião, tinha petróleo lá que encurtou o caminho para esses caras, mas houve uma decisão. Uma decisão aliada com constância, que é o que você está fazendo. Não é tão difícil assim ter um programa de televisão. O difícil é manter este programa de televisão. Então a constância é o grande problema. A jornada é o grande problema. Porque todo mundo quer a acabativa. Mas ou não tem iniciativa ou não tem paciência para a jornada. Então, por exemplo, eu tive a oportunidade de fazer uma imersão no Vale do Silício, um dos lugares mais inovadores, né, se não o mais inovador do mundo hoje, dos metros quadrados mais caros também, de uma desigualdade social gigantesca, no mesmo lugar, na mesma região, São Francisco ali e arredores, que tem os caras mais ricos do planeta, tem o maior índice de homeless, de moradores de rua, no mesmo lugar. Então você vê que o problema da natureza humana não foi resolvido, apesar da tecnologia e da inovação tá muito à frente do que a gente já imagina. Mas falando de Vale do Silício, por exemplo, não era o lugar. O Vale do Silício, assim como Goiânia, assim como, sei lá, Cuiabá, assim como Dubai, assim como Morrinhos, é um pedaço de chão nesse planeta gigante chamado Terra. Então, são pessoas que não há acepção disso. Nosso Papai do Céu, que eu também acredito em Deus, não fez acepção de pessoas, não tem um melhor nem um pior. Ele botou os recursos na mão de todo mundo. Todos nós nascemos com a capacidade inventiva, Joquinha, criativa. O ser humano é criativo. Te bota sozinho numa ilha, pelado, sem recurso. Você vai se virar. Você vai virar alguma coisa, você vai criar alguma coisa, alguma possibilidade. Então, alguns malucos, frutos ali da era hippie, lá de Woodstock da vida, como Steve Jobs, Bill Gates, hippies, esses caras tiveram uma ideia, mas ideia por si só, o cemitério está cheio, tiveram a ideia e a capacidade de execução, tiveram constância para transformar a ideia em alguma coisa palpável, execuível. Então isso funcionou lá no Vale do Silício e para mim funciona em Goiânia. Eu já tive a oportunidade de sair, de ir embora, de ir para outros lugares, mas de verdade, eu acredito muito nisso, que não é o lugar que faz a pessoa, mas é a pessoa que faz e que pode transformar o lugar. Você pode estar olhando ali para o futuro com toda a intensidade, né? Mas você não pode esquecer que o presente, que é esse momento que Deus que dá para a gente. Né? Isso. Esse momento aqui, por exemplo, eu estou assim, encantado com a sua história, sabe? Feliz de sentir essa energia sua que está passando para mim. Porque em alguns momentos a gente entra numa queda, a gente chega a não acreditar. Será que vai? Será que vai dar certo? Você simplesmente deu uma aula de energia, de vontade de vencer e transferiu para esse Juquinha,
para o apresentador do programa. Você está me estimulando a acreditar que eu posso, no próximo final desse ano, já estar comemorando uma coisa maior do programa. É só acreditar e a luta, né? Por mais que você caia, né? Você não pode deixar isso Mas eu acho que a gente precisa cair, Juquinha, sabe? Eu acho que a gente precisa cair, a gente precisa ter os tombos, porque o que seria da glória se não fosse o tropeço? O que seria da riqueza se não fosse a pobreza? Você não tinha como, não tinha como fazer comparação. Você fez eu enxergar aqui que se você fosse um bilionário há 10 anos atrás, eu acho que a gente não estaria aqui, você ia estar vivendo um outro momento, essa borboleta você não ia enxergar, o tempo, a chuva, o vento, aquela terra que você tem ali em Pirinópolis, aquela água correndo, as pedras, imaginar que você pode construir ali uma casa gostosa para vocês. Esse pedacinho de terra de Pirinópolis veio junto assim porque foi um reencontro com o meu eu. Eu estou indo para a Vitória depois de 35 anos, que é minha terra natal, reencontrar com as minhas raízes. Eu não conheci meu pai, a informação que eu tenho, não sei se ele está vivo ou se está morto, mas eu vou lá tentar ver se eu tenho alguma informação, rever, quem sabe, irmãs que talvez estejam aí, e, enfim, conectar com as raízes. Isso é lindo demais. Não é? Então, quando eu vou lá para Pirinópolis, por exemplo, que é um lugar que eu também sou apaixonado, eu me reconecto comigo mesmo, né? com você. Porque nós somos a mesma matéria, somos toda a mesma matéria e quando a gente começa a entender isso, a vida faz um pouco mais de Marcelo, a gente está terminando, você pira, cara? Eu quero dizer uma coisa para você, eu gostaria muito que você voltasse aqui esse ano ainda, com os projetos, né, com novidades que o programa está aberto aqui, sabe, para você. Você deu para a gente uma aula de luta. Eu sempre enxerguei o Curta Mais como um exemplo, sabe, de comunicação, de trabalho, sabe, de audácia, de coragem, né? Então você está de parabéns, você e sua equipe. E uma das coisas bonitas ao longo dessa conversa nossa, que foi curta, que tem que ter mais tempo, mas você sempre usou a expressão nós. Você sempre falou, a gente conseguiu, nós fomos. Então você trabalha no conjunto, cara, e isso é lindo. Preciso trabalhar mais, preciso trabalhar isso melhor, né? Porque a gente que é empreendedor, a gente acaba meio que centralizando muita coisa, então assim, é tudo um processo. Então, enquanto a gente está vivo, é a possibilidade da gente melhorar enquanto pessoa, então, eu falei só coisa boa aqui, eu poderia você podia me convidar só para falar dos tropeços que eu dei, das titicas que eu fiz na vida. Através das coisas boas, a gente percebeu que teve uma luta muito grande dos momentos, né, difíceis. Essa câmera aqui vai estar aberta agora para você dar um recadaço daquele que você está aí no seu coração para as pessoas que estão te vendo. Bom, a gente não para, porque a vida não para enquanto a gente tem a possibilidade de respirar, acorda aí respirando, e a pandemia acho que trouxe muito isso para a gente, uma nova chance, uma nova oportunidade para quem ficou, assim como eu, assim como você, apesar de muitos de nós estarmos chorando, um amigo que se foi, né, que sucumbiu a essa pandemia. Empatia é a palavra da vez, mas a empatia tem a ver de enxergar no outro e poder se colocar no lugar do outro, porque a partir daí a gente começa a ter um pouco mais de tolerância. Eu tenho buscado ser um pouco mais tolerante, eu sempre fui muito intolerante, né? Aquela coisa da tolerância zero. Eu tenho muito orgulho, assim, muita alegria, muita gratidão dessa trajetória. O Curta Mais tem muitas novidades aí pela frente, falando sobre essa questão de que não se trata do lugar, mas da nossa atitude perante o lugar que a gente foi colocado, porque tanto lugar para a gente foi nascer aqui. Então, por quê? Ou então foi nascer e veio parar aqui. Porque então vamos entender que há um propósito nisso tudo. A gente está buscando, de alguma forma, fomentar o ambiente de inovação, de tecnologia, com propósito. Agora, em 2022, a gente está inaugurando um hub, né, que vai ser a sede própria do Curta Mais, com mais de 300 metros, bem localizado no coração da cidade, no setor oeste, uma sede própria, que não vai ser a sede do Curta Mais, vai ser um espaço de conexão, como o próprio nome diz, um hub, para trazer ideias, trazer talentos, trazer gente, e com esse ecossistema poder mostrar Goiânia para além das nossas fronteiras. Então tem muita coisa interessante aí por vir, e eu quero poder contar com o Juquinha, viu, Juquinha? Não só com as nossas conversas, mas a gente casar projetos em conjuntos aí, e fica um convite aí para que você nos acompanhe lá nas nossas redes sociais, no Curta Mais, lá no Instagram, no Facebook, YouTube.
Isso aí, muito obrigado pelo Eu convite, que agradeço e já queria fazer um pedido, né? Que você me dê umas aulas, por gentileza. Valeu, cara. Sempre bom falar contigo. Nossa. E os nossos cafés continuam, viu? Juquinha, é o seguinte, às vezes eu estou na correria, eu preciso ir ao banheiro lá, aí tá lá tomando café com o Miguel, um grande querido, grande amigo comum. Aí eu falo, não vou nem sentar. E daqui a pouco, 9 horas da manhã, meio-dia, a gente está lá, o papo, há 3 horas de conversa. Sempre bom estar contigo. Muito cara. bom. Adorei, cara. Também. Muito, muito legal. E daqui a pouco eu volto no próximo bloco. Demais. Voltamos com o quadro Horário da Lei com o Dr. Luiz Fernando. Como é que tá, Dr. Luiz? Eu estou muito bem, meu amigo. Sempre um prazer estar aqui com você nesse programa. Um ano todo, a gente passou junto aí e estamos iniciando, né, esse ano de 2022 e é um ano de eleição. O que o senhor tem para dizer sobre isso, doutor? Ano de eleição, um ano de grandes responsabilidades. Esse ano de 2022, como o Juquinha bem disse, é um ano de eleições gerais. Nós chamamos assim porque serão eleições para presidente da República, bem como para governadores do Estado, senadores e deputados federais e estaduais. Então, haverá uma renovação do parlamento, bem como dos dirigentes do Poder Executivo. Tá? Vamos falar um pouquinho em relação a algumas alterações que nós tivemos na legislação eleitoral no ano de 2020, com a aprovação de uma PEC, de uma proposta de emenda da Constituição, que assim, não houve uma alteração tão grande como aconteceu em outros anos pretéritos à eleição, porém tiveram algumas alterações, principalmente em relação à distribuição das sobras eleitorais. Que são as sobras primeiramente? Quando há a divisão do número de cadeiras para o parlamento, isso vale para o sistema proporcional, ou seja, para deputados estaduais e deputados federais. É feita a distribuição. Como que é feita a distribuição dessas vagas? Primeiro, se pega a quantidade de cadeiras em disputa. Aqui no caso do estado de Goiás são 17 cadeiras para deputado federal e 41 para deputado estadual. E divide-se pela quantidade de votos válidos. E aí você tem um resultado que se chama quociente eleitoral. Com base nesse quociente eleitoral, distribui-se as cadeiras entre os partidos que atingiram aquele quociente eleitoral. Mas acontece depois, isso é muito comum, de distribuir todas as cadeiras para os que atingiram o quociente eleitoral, de restarem vagas. E aí essas vagas, elas são ocupadas com base em alguns critérios. O primeiro critério, bem estabelecido, é você pegar a quantidade de votos que o partido obteve e dividir pela quantidade de votos do quociente eleitoral. E acrescentar mais um. Não quer dizer que o partido vai obter mais uma cadeira, mas sim esse cálculo é usado para termos aritméticos. E aí, com base nesse cálculo, você tem a quantidade de cadeira, na verdade a média, né? A média de votos que aquele partido obteve, e com essa média, o partido que tem a maior média, ele acaba obtendo mais uma cadeira. E teve uma alteração, porque antes todos os partidos poderiam concorrer na distribuição dessas sobras. Hoje não mais. Apenas os partidos que tiveram alcançado 80% do quociente eleitoral e os candidatos tendo atingido 20% do quociente eleitoral. Um exemplo prático para facilitar o entendimento do telespectador. Vamos supor que o partido ali tenha obtido, o quociente eleitoral seja 100 mil votos. Vamos supor que o partido tenha obtido 80 mil votos. Então, ele atingiu ali os 80% do quociente eleitoral, tá? Então, ele vai ter direito a disputar vagas nas sobras. Mas vamos além disso. Vamos supor que um candidato desse partido tenha tido, na verdade, todos os candidatos não tem nenhum que tenha alcançado mais do que 10 mil votos, 15 mil votos, vamos no nosso exemplo. Então, ele atingiu 15 mil votos, o mais votado do partido. Então, mesmo o candidato tendo acesso à distribuição das vagas nas sobras, ele não vai conseguir eleger ninguém. O partido não vai conseguir eleger ninguém. Por quê? Porque o candidato mais votado do partido não atingiu 20% do quociente eleitoral, que seria 20 mil votos. Então, precisaria dos 20 mil votos. Então, essa foi a principal alteração que nós tivemos na legislação eleitoral. Tá? Mas, assim, tiveram outras, também uma importante alteração foi em relação à contagem em dobro
dos votos das mulheres e dos negros para fins de efeitos do cálculo do fundo partidário e fundo eleitoral. Isso é uma importante alteração, por quê? Porque traz para essas minorias, que não são minorias propriamente dita, porque as mulheres representam a maioria da população, mas minorias em termos de representatividade, uma maior oportunidade de obterem vagas e conseguirem, de fato, uma representação verdadeira no âmbito do parlamento, seja nas Assembleias Legislativas, seja no Congresso Nacional, ocupando cadeiras na Câmara Federal e no Senado. Mas, além disso, eu acho que uma alteração que ainda está em discussão e que é extremamente necessário, que eu deixo aqui para o telespectador, para que ele faça uma reflexão, é a cota também das cadeiras para as mulheres, que hoje não tem nenhum tipo de cota. Então as mulheres elas disputam, mas são a maioria do eleitorado, mas são a minoria dentro dos parlamentos. Então fica essa reflexão para o telespectador. É um projeto que está em tramitação e pensamos aí que em breve deve ser aprovado. Muita coisa para acontecer ainda, né? Esse ano, de eleição, a gente vai desenvolver muito isso aqui, viu, doutor Luiz? Muito interessante. Bacana. Obrigado. Eu que agradeço. E estamos aí no próximo domingo, nos acompanhe a partir das 19 horas, no programa Horário Nobre com Juquinha e o meu quadro, Horário da Lei. Já já eu volto. Estamos terminando mais um programa Horário Nobre com Juquinha. Quero aqui fazer um agradecimento ao Fred. Fred, muito obrigado, que está sempre aqui dando aquela força para a gente. Quero agradecer toda a equipe da TV Gazeta, eu, Beadão, todos vocês, Janaína, todo mundo, Tuti, todos vocês. Muito obrigado pelo carinho. Mais um ano, a gente está começando esse programa agora, nesse domingo maravilhoso de 2022. E quero também falar dessa roupa maravilhosa que eu estou vestindo, que é da Gentleman. Olha só. Essa camisa, esse blazer. Ricardo, muito obrigado a vocês aí do Flamboyant. Valeu e até domingo que vem, se Deus quiser e Ele quer.